Olá! No programa de hoje eu vou conversar com a professora Fernanda Gasparini, da Escola Lumiar. Olá, Fernanda, tudo bom com você? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. E, Fernanda, antes da gente começar o nosso bate-papo, fala um pouquinho da sua formação e da sua experiência profissional. Eu sou graduada em letras e mestranda em letras também, literatura brasileira, mas desde sempre, faz 12 anos que eu sou professora. Comecei como professora de idiomas, escola de idiomas, de inglês, mas sempre trabalhei assim em escola, sempre trabalhei com educação. E hoje em dia trabalho como tutora bilíngue na Lumiar. E aí, como eu trabalho com Fundi 1, acabo sendo professora de várias áreas do conhecimento. Ah, maravilha. E, Fernanda, me fala um pouquinho do projeto que vocês desenvolvem, o projeto Tomates na Prefeitura. O Tomates na Prefeitura surgiu do interesse dos estudantes de trabalhar com o tema da alimentação e da sustentabilidade. A gente começou a falar sobre o assunto no segundo trimestre, lá para abril, maio, quando a gente desenvolveu um outro projeto chamado Do Comida. Fizemos um documentário sobre alimentação. E aí eles quiseram continuar com nesse tema nas áreas de geografia, linguagens e matemática. E nesse projeto, na verdade, ele surgiu porque eu sou tutora de uma turma, são 20 estudantes, com idades entre 9 e 11 anos. É uma escola não seriada, né? Então a gente chama de Fundamental 2, mas eles estão no quarto, quinto e sexto ano da escola regular. E essa idade e a característica do grupo, eles eram muito reclamões, assim, eles gostavam muito de reclamar, reclamavam de tudo, esse senso de justiça muito apurado, assim. Mas por que é isso? Por que não aquilo? Por que as coisas são desse jeito e não do outro? E aí eu falei, tá bom, então vocês querem reclamar? Então vamos reclamar, mas vamos reclamar direito, com propriedade, para quem que a gente tem que reclamar, quem que vai ouvir a nossa reclamação, quem que pode fazer alguma coisa. E aí a gente falou, vamos olhar, sim, o mundo está cheio de problemas, né? Mas a gente consegue resolver todos os problemas do mundo? Não. A gente consegue resolver todos os problemas do Brasil? Não. De São Paulo? Também não. Né? E vamos olhar para o nosso bairro. Então, a gente está aqui no bairro de Pinheiros, a maioria dos estudantes também moram por aqui. E eu falei, então vamos olhar para o nosso bairro, né? Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo. Quais são os problemas, né, que vocês veem no bairro? E aí começou a surgir, assim, coisas da própria experiência dos estudantes. Então, desde rua esburacada, quantidade enorme de prédios, né? Então, não tem muita área verde para criança. E aí, até chegar na área da desigualdade. E aí, a gente começou a falar de, como a gente já vinha falando de alimentação, eles começaram a trazer um questionamento sobre a diferença nas merendas de escolas particulares e públicas. E a gente está na mesma rua do Colégio Fernão Dias, que é um colégio público, né? E aí a gente começou a se perguntar, será que eles comem da mesma maneira? Da onde que vem essa comida? E aí foi aí que surgiu, e aí o Tomates na Prefeitura, porque cada turma aqui na Lumiar tem um nome de turma, e como o meu nome é Fernanda Gasparini, eles me chamam de Gaspátio, que é aquela sopa fria de tomate. Desde sempre me chamam de Gaspátio, faz 2 anos. E aí a turma ficou os Gaspáters, e eles são os tomatinhos, e aí, enfim, surgiu essa ideia de Tomates na Prefeitura. A ideia, então, ficou como produto final desse projeto, escrever uma carta para o prefeito, Ricardo Nunes, contando um pouco do que eles descobriram sobre o PNAE, sobre a agricultura familiar, produção orgânica, o que eles descobriram sobre o bairro de Pinheiros, a desigualdade entre as duas escolas que estão tão perto. E aí a gente está escrevendo uma carta. Hoje a gente foi no assentamento, então a gente vai finalizar a carta entre hoje e amanhã para entregar em mãos para o prefeito Ricardo Nunes, que já está sabendo do nosso projeto. Ah, muito bacana. E é um projeto que eu acho que conecta os alunos a várias questões, né? Questões sociais, questões culturais, questões do desenvolvimento urbano das cidades,
a questão da política, e que quer que não as questões ambientais, né, Fernanda? Me fala um pouquinho como que os alunos, né, passaram a olhar e fazer essa conexão com as questões ambientais. Eu acredito que a ligação tenha sido com a questão da monocultura, né? O deserto verde. Então a gente entrou nessa nomenclatura. E aí a gente se conectou, assim, olha como está tudo ligado, né? A merenda que um estudante está comendo aqui num colégio em Pinheiros tem a ver com a produção de agricultura familiar e com o meio ambiente, como a agricultura familiar é melhor para o meio ambiente do que a monocultura e os grandes latifúndios. Então, o link surgiu daí. E aí, a gente passou a falar de questões até criação de salmão em cativeiro, plantação sem veneno, obviamente. E aí, enquanto a gente estava falando dos problemas de Pinheiros, aí extrapolou para outras áreas. Então, como eu disse, a falta de áreas verdes, a dominação dos prédios aqui por onde a gente está, e também como a má alimentação, a má nutrição afeta o desenvolvimento, né, dos estudantes na escola. Perfeito. E, Fernanda, um dos focos, né, você comentou aí que é a questão da agricultura familiar. Na legislação brasileira, a gente tem que parte da propriedade ela tem que ser destinada, né, e dependendo área rural e tudo mais, para a reserva legal, né, para uma preservação ambiental. Segundo os estudos que vocês fizeram, o agricultor familiar, como que funciona essa questão da disponibilidade de terra em relação à proteção ambiental? A gente falou um pouco, começou a discussão com a questão da luta pela terra, né, reforma agrária. Então, a discussão começou por aí, para eles entenderem a função social da terra, a legislação nesse sentido de que a terra tem que ser produtiva. E aí, foi bem abstrato para eles, né, esse ponto, essa questão de eu tenho uma terra, mas eu não estou produzindo, e aí eles ficam, mas isso é o meu, eu tenho um sítio, então eles vão invadir meu sítio para produzir. Então, essa ideia começou um pouco abstrata, e aí a gente foi trazendo esses elementos, porque na verdade é muito complexo, né? Começa com tem um latifúndio que não está produzindo, e as pessoas que lutam pela terra conseguem invadir e se assentar naquele lugar para produzir, mas ao mesmo tempo eles não podem plantar em tudo e destruir toda a fauna e flora local, porque tem a legislação e essa porcentagem de preservação. E aí o caminho foi mais também pela ideia de agrofloresta, né? Que impacta menos o meio ambiente. Então, a gente diferenciou bastante essas coisas. Então, monocultura é uma coisa, agricultura familiar é outra, produção orgânica é outra, né? Produção agroecológica é outra coisa, agrofloresta é ainda outra coisa. Então, são gradações, assim, para impactar o menos possível o meio ambiente. E eles ainda estão se apropriando desses conceitos, assim. Tá. E assim, imagino que deva ter sido um choque, né, essa questão da propriedade privada, porque é um pouco isso, né? Às vezes eu tenho uma propriedade que, né, ou foi passada de geração para geração, ou foi adquirida por alguém da família, e de repente não exerce a função socioambiental, né? Colocada ali, e você de repente tem a invasão, e como que fica isso? Então, realmente, eu acho que inicialmente aí foi, como você mencionou, né, um choque talvez para os alunos, para entenderem como que é toda essa dinâmica, e que toda propriedade tem sim uma função socioambiental a ser cumprida, né? A faculdade às vezes já tem essa dificuldade de explicar esses conceitos, então eu imagino para alunos do fundamental. Sim, total. E é tão difícil assim para eles que a gente teve encontros sobre isso, porque aqui, como a gente trabalha com projeto e eles são interdisciplinares, a gente não chama de aula, a gente chama de encontro aqui na Lumiar. Então, a gente fez encontros sobre a questão da terra, a luta da terra, apresentamos o MST para a grande maioria que não conhecia, tiramos esse ar, né, de
que a mídia dá, né, para os assentados e tudo mais. Passamos o trimestre inteiro falando. E hoje a gente foi no assentamento da Cooperativa Terra e Liberdade, em Perus. Acabamos de voltar, inclusive. E lá, depois de um trimestre inteiro conversando sobre isso, a Maria, sentada, que estava apresentando o lugar para a gente, começou a falar sobre o MST e um estudante levantou a mão e perguntou: mas vocês só invadem mesmo terras que não estão... Como que é? Sabe? Então, assim, ainda tem essa dificuldade, porque é entender mesmo que tem latifundiários que têm terra totalmente de estados, né? Então, a gente não está falando do seu sítio, né? Que você, sei lá, por 6 meses não conseguiu produzir nada por causa das chuvas. Enfim, a gente está falando de outra coisa que é muito maior do que a gente consegue imaginar. Não, perfeito. E acho que uma das questões aí que se colocam como desafio, principalmente para a agricultura familiar em área urbana, é a questão da disponibilidade de água, né? A maior parte da água ela acaba vindo através da concessionária, que acaba adicionando cloro, flúor, tem todo um processo ali de tratamento dessa água e que acaba tornando né, talvez mais caro. Qual que é a solução para a questão da água na agricultura familiar urbana? Eu acho que, em primeiro lugar, eu não sou especialista, não tenho a solução, mas eu entendo que o mais importante é fazer com que as pessoas entendam que a água não é um produto, né? Então, quando a gente vê grandes corporações tratando a água como um produto, a gente tem que tirar essa ideia, né? De que quem não tem dinheiro não pode comprar água, seja para beber ou seja para usar. Em alguns lugares de São Paulo, a gestão da água é feita por empresas privadas, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal, é entender que a água é um bem natural, a terra é um bem natural e não pode virar um produto. Enquanto existirem corporações que tratem a água como produto, eu acho difícil esse cenário se reverter, né? Principalmente quando a gente pensa que os assentados eles estão invadindo propriedades que têm, às vezes, nascentes, e eles estão lutando contra a transformação desse lugar em aterro sanitário, por exemplo, né? Porque ela estava, a Maria do assentamento que a gente foi hoje, Maria Alves, estava contando que o assentamento da Cooperativa Terra e Liberdade existe desde 2002 e eles invadiram para impedir que aquela área virasse aterro sanitário, porque eles descobriram que tinha 3 nascentes de rios lá dentro, né? Então, assim, eu acho que o passo principal primeiro é que a sociedade entenda que a água não é um produto. Tá? E os alunos, né, eles apontaram como problemas identificados por eles o trânsito, os buracos de rua, que você até comentou, né, as diferenças da paisagem socioeconômica do bairro, falta de espaço verde. Como que está sendo tratado o estudo, né, essa análise de vocês, para encontrar soluções viáveis para esta questão? Existe um braço do nosso projeto sendo tocado por uma outra turma, que chama Lugar de Criança né? E aí eles estão analisando um pouco mais de calma a cartografia do bairro, visitando locais do bairro que são que sejam amigáveis para as crianças, né? E a gente descobre que são poucos, né? Então, na nossa pesquisa, a gente descobre que é uma cidade, é um bairro muito hostil para a vida sem ser dentro do carro, sem ser dentro de prédio. Então, o que eles trazem é mais assim cômodo e essa percepção. Então, a parte de soluções ainda não foi trabalhada, mas rolou a percepção do problema. Então, tinha uma... eu acho que Pinheiros não tem... falta isso. Então, vamos descobrir? Vamos. E aí, a gente visitou e foi atrás e viu que realmente, sim, esse problema existe. Aquilo que eu achava que existia, realmente existe, né? Assim como... mudando para o tomates na prefeitura, essa ideia da comida. Eu acho que é muito diferente a merenda. Que eu como aqui na Lumiar e que eu como no Fernão Dias. Sim, fomos lá e descobrimos. Realmente é muito diferente. Então, a ideia da proposta
ainda está em desenvolvimento. Tá. E tudo isso vai fazer parte da carta que vocês vão endereçar para o prefeito, é isso? Sim. Tá, Isso bacana. Esse projeto, né, Tomates na Prefeitura, ele trata também as questões como embalagem para os alimentos, a compostagem de resíduos, como as folhas, os galhos, e entre outras. Me fala um pouquinho mais dessa vertente aí do projeto. Na verdade, a gente trabalhou muito mais assim como uma questão pontual de como os ultraprocessados maltratam não só o nosso corpo, como o meio ambiente. Através do veneno, a gente sabe que a gente encontra agrotóxicos em ultraprocessados. A gente pensa, não, agrotóxico é só em planta, em hortaliças e tudo mais. Então, a gente trabalhou nesse aspecto. E, óbvio, nas embalagens, né? Ainda que sejam recicláveis, mas que a gente sabe que não são ideais. Então, bem aquela ideia de desembalar menos e descascar mais. Isso ficou bem forte para eles. E aí, na escola, a gente tem um outro projeto acontecendo, que é uma comissão de sustentabilidade. E aí, nessa comissão de sustentabilidade, eles estão estudando composteiras, composteira interna, sabe? Que pode ser usada em apartamento e tudo mais. Inclusive, tivemos um sábado especial, que foi o último sábado letivo do ano anteontem, e a Comissão da Sustentabilidade apresentou a ideia de composteira para eles. Então, assim, a gente sabe que se a gente começa a falar de um assunto, dá para se desdobrar em 1000 coisas, né? E aí, o bom dessa escola, da Lumiar, que eu gosto bastante, é que é isso. Tem várias pessoas em várias diferentes idades escolares fazendo coisas diferentes. Então, temos a Comissão da Sustentabilidade, tem esse projeto que fala mais dos lugares para as crianças, lugares verdes e sem tanto trânsito, sem tanta poluição. E a gente que está cuidando mais dessa parte... vamos colher dados e vamos escrever uma carta contando o que a gente descobriu, trabalhando também a linguagem, né? Língua portuguesa, pontuação, até matemática, né? A gente construiu gráficos, então eles aprenderam porcentagem, até dinheiro. Então, falamos sobre o PNAE, quantos centavos cada estudante recebe, né, que são repassados do governo federal, tanto para os municípios como para os estados. Então, aí a gente consegue trabalhar muitas coisas, mas em um trimestre, em um projeto só, é quase impossível abarcar todas elas. Mas dá para integrar muitos conteúdos, né, Fernanda? Isso que eu achei bacana. Como você falou, eu trabalho matemática, de repente, com questão de ciências da natureza, questões mais ambientais, português, né? Então você vai integrando os conteúdos e vai tornando concreto esse ensinamento para esses alunos, e passando por questões que são importantes, como a questão da reciclagem, da redução das embalagens. Eu sou muito crítica à questão das embalagens. Né, no meu ponto de vista, até os produtos refil, eles vêm numa embalagem. Então, a gente, né, tem que repensar, de fato, como comercializar esses produtos com o intuito de diminuir plástico, papelão, a gente, né, realmente diminuir aí a utilização desses recursos naturais, né, ou de recursos aí que passam né, por um processo, mas que provém de recursos naturais. Então, muito bacana. E eu acho que os alunos de hoje em dia, eles têm uma outra visão. Eles estudam, né, eles se aprofundam em conteúdos que antigamente, né, não se entrava. Eu também fiquei surpresa, minha filha recentemente, que também está no fundamental, está indo aí para o 4º ano, fez um trabalho sobre compostagem, né? E ela sabia falar exatamente de todos os processos da questão da compostagem, de como se gerava o chorume. Então, eu acho que as crianças hoje em dia, elas têm se aprofundado muito mais nessas questões, né? É muito bacana ver projetos como esse que vocês lideram aí na escola. Com certeza. E Fernanda, né? Me fala assim, pelo menos assim, de tudo que você me falou, essa é a percepção do
do que eu tive aí da questão, né, dessa consciência ambiental dos alunos, mas me fala assim, no seu ponto de vista, quais os ganhos na questão da consciência ambiental dos alunos aí da Lumiar e nesse projeto Tomates na Prefeitura que eles vêm conquistando? Bom, em primeiro, eu acho que assim é visível desde já essa consciência, esse aumento da consciência. Então, até pensar em coisas que eles colocam no próprio prato na hora de comer, né? A gente conversa sobre uma coisa, eles vão experimentar uma coisa nova, a gente conversa sobre uma coisa, eles vão pegar menos para jogar menos fora na hora do almoço. Então, tem umas aplicações muito práticas do que a gente vê, e tem desdobramentos que, para mim, são inalcançáveis, que eu acho que isso, quando eles forem adultos, ainda, né, isso vai acontecer e vai se desdobrar. O que eu percebo é que o mais importante é o que eu tento trazer, assim, dentro de sala, é a ideia de quando a gente fala em consciência ambiental e quando a gente fala de preservação ambiental, preservação da natureza, as pessoas tendem a tratar a natureza como algo alheio, né? Então, assim, temos que preservar a natureza. Sou um ser humano. Como se a gente não interagisse com ela, né? Exato, como se nós não fôssemos a natureza, né? Nós somos a natureza. O que a gente come, o jeito que a gente interage. Então, eu acho que isso é o mais importante e se eu conseguir colocar essa sementinha neles, eu já vou ter dado missão cumprida, assim, porque não é terceirizar, não é alheio, a gente está aqui, a natureza é a gente, né? Nós somos animais. Óbvio, animais racionais, né? Para eles é difícil, né? Ah, somos animais. Ah, não somos iguais, sei lá, um cachorro, mas sim. Mas é isso, nós somos a natureza. Então, quando a gente fala preservar a natureza, é preservar a vida, preservar a viabilidade da nossa existência na Terra, assim. E aí, eu acho que isso é feito tanto, como eu disse, com essas aplicações práticas, mas também com o pensamento crítico, né? Que é uma habilidade do século XXI, a gente sabe, quando a gente fala de currículo por habilidade, pensamento crítico é uma das coisas mais importantes, para duvidar de tudo, questionar tudo, né? E fazer as perguntas certas, evitar senso comum, e aí isso também pode ampliar muito a consciência ambiental dos estudantes. Não, com certeza. São coisas que eles levam para a vida, né? Eles passam a adquirir essa competência e realmente levam para a vida essas questões. Muito bacana. E, Fernanda, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, que mensagem você deixa para a nossa audiência? Bom, primeiro eu já quero agradecer de novo, foi muito legal falar sobre isso. Cada vez que eu falo sobre o projeto, eu já falei algumas vezes, e cada vez que eu falo, eu tenho mais certeza do que eu estou fazendo. O que eu acho legal de compartilhar é que as crianças, elas são muito perspicazes, assim, e elas percebem coisas que às vezes a gente pode subestimar, né? Eles têm um conhecimento empírico da sociedade, dos problemas da sociedade, e eles são muito bons em solucionar problemas, porque para eles, a princípio, nada é impossível. Então, eles estão sugerindo. Se alguma coisa pegar, pegou. Né? Se eles querem sugerir para o prefeito investir milhões de reais na melhora da merenda escolar, eles estão sugerindo. Se alguma coisa rolar, rolou. E aí, acho que às vezes o ambiente escolar, em escolas mais tradicionais, pode podar um pouco, né? Pode subestimar um pouco essa capacidade dos estudantes. Eu, como educadora, estou aqui para mediar, para facilitar essas descobertas e não para só ensinar e para eles aprenderem. Assim, acho que a gente tem que dar mais crédito para as crianças, principalmente, como você disse, essa nova geração. Que está antenada e ligada a tudo. Então, acho que é isso, dar mais crédito para as crianças, ouvir mais as crianças e tornar a escola um ambiente libertador, na verdade, ao invés de o oposto que geralmente algumas escolas mais tradicionais ou até do passado eram. Então, assim, a gente está aqui para ajudar, né, dar um empurrão assim para eles voarem. De resto, eles conseguem fazer sozinhos. Ai, maravilha. Fernanda, muito obrigada por compartilhar, né, esse projeto conosco, esse conhecimento. Realmente é motivador aí para essas crianças, né? E para a sociedade, né? Que a gente possa se espelhar como sociedade em projetos como esse.
Muito obrigada, Renata. Obrigada. Então, no programa de hoje, eu conversei com a professora Fernanda Gasparini. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos no próximo programa.